Quantas vezes nós falamos sobre a fé, mas precisamos compreender qual é a qualidade de uma fé verdadeira. Porque às vezes se pensa assim: eu acredito, quer dizer o quê? Eu acredito que Deus existe. Dizem que até o diabo acredita. E o que isso significa na história, na existência deste ser? Nada. Então acreditar é muito além de apenas acreditar na existência de Deus. Acreditar o quê? Que Ele cuida de nós, sim, já é melhor. Já este olhar abre um pouco nosso modo de compreender a fé. Mas a verdade começa quando nós estamos realmente fixando no próprio Deus que se revela para nós como aquele que nos ama. E por causa deste amor nos busca sempre. E a nossa resposta certa, única, boa, é exatamente nosso amor por Ele. Ou seja, através do amor, nós nos aproximamos a Deus. E isso, na verdade, é a fé. Vou usar uma comparação. Quando uma mulher se transforma numa mãe, ou um homem se transforma em pai, normalmente o que isso significa? Que ele vai apenas agora ter mais compromissos, e aquela mãe vai ter mais coisas para fazer? Ser mãe é muito mais do que acréscimo dos compromissos e de trabalho. Ser mãe envolve a pessoa. Ser pai envolve a pessoa. A partir deste fato do surgimento de um filho, o pai, a mãe começam a pensar diferente, olhar diferente a si mesmos, olhar diferente ao seu filho, olhar diferente à sua vida, olhar diferente a tudo. Ocorre uma transformação da vida. E exatamente assim ocorre com a fé. Quando nós abraçamos a fé de verdade, ela nos envolve como todos. Envolve cada parte da nossa vida, envolve nosso modo de olhar a nós mesmos, aos outros, a Deus, ao sentido da nossa vida. E somente assim que nós conseguimos compreender a postura de São Jorge, a postura dos apóstolos. Perante aquilo que precisava ser feito, eles não têm mais nenhum tipo de objeção, vão para fazer, mesmo que isso significa arriscar esta vida. Por quê? Porque o horizonte do olhar deles já ultrapassa aquilo que nós chamamos como fronteira desta vida, ou então a porta da morte. E por que nós estamos procurando hoje o São Jorge? Por qual motivo? Normalmente, primeiro motivo, aquele que vem logo, é porque nós sabemos, ele é intercessor. E este santo, realmente, ele tem um acesso muito especial ao coração de Deus. Nós compreendemos que Deus, que o acolheu depois da morte, junto lá com exatamente todos os santos e santas que vivem perto, existem perto de Deus, tem grande carinho. Por quê? Porque este homem, quando vivia aqui, ofereceu toda a sua vida a Deus. Então, quando hoje ele pede, apresentando aquilo que nós estamos levantando a São Jorge, Deus escuta com tanto carinho e quer atender, porque esses pedidos vêm exatamente daquilo que se totalmente ofereceu a Deus. Deus tem essa postura, Ele como se fosse compete conosco. Se nós achamos que podemos fazer muita coisa por Deus, sem dúvida Ele faz mais ainda. Então, o primeiro objetivo de buscar hoje São Jorge é para pedir,
nas intenções que guardamos no nosso coração e queremos levantar a Deus exatamente pela intercessão de São Jorge. E qual é o outro objetivo de buscar hoje São Jorge? É porque ele é para nós também o exemplo. A igreja, quando apresenta para nós os santos, faz isso exatamente, falando assim de uma maneira geral, por estes dois motivos. Porque eles são intercessores, mas também porque eles são para nós o exemplo da vida. Então hoje nós podemos nos perguntar, na verdade eu vou fazer essa pergunta a todos que se consideram devotos de São Jorge. Você quer ser alguém que apenas admira a vida de São Jorge? Ou você quer ser alguém como São Jorge? Depende de nós. Obviamente que admirar exige muito menos de nós. Admirar é bater palma, é falar da joinha, muito bom, que lindo, que maravilhoso, até de repente até se emocionar olhando a vida deste santo. Ser como São Jorge é um desafio muito maior. Mas eu acredito que se você se perguntar dentro do seu coração o que o São Jorge está esperando como sua resposta, ele vai dizer para que você seja como ele. Eu gostaria de ser como ele. Para que você não tenha medo de se entregar à tua fé. Para não ter nenhuma preocupação para realmente olhar aquele amor de Deus por cada um de nós e responder como amor, não colocar nenhum limite. Nós podemos ter certeza, quando nos envolvemos com a nossa fé, isso não tira nada de nós, ao contrário, abre para nós os novos horizontes, a vida ganha outra dimensão. Desta maneira, como no exemplo de São Jorge, nós paramos de ter medo de tantas e tantas coisas, inclusive como agora, até pandemia e a possibilidade de gente se contaminar, passar mal, entrar num quadro grave e morrer, não assusta mais. Obviamente isso não significa que eu vou perder a cabeça e eu vou parar de realmente me proteger e proteger os outros, não é isso. Mas eu vivo com a paz no coração, faço a minha parte, mas com paz no coração, sabendo que a morte não tem a última palavra. Então é a primeira coisa, se eu quero ser como São Jorge, eu preciso abraçar a fé com todo o amor, me entregar a ela. E segundo que eu posso sugerir hoje, é, olhando a imagem de São Jorge, pensar qual é a ação que eu posso fazer em prol dos outros. Porque a história de São Jorge fala sobre exatamente aquilo que aconteceu na vida dele. Se era verdade ou uma lenda, nós não sabemos, mas essa história está conectada, ligada com a vida de São Jorge, então nós podemos hoje lembrar dela e olhar ela como uma lição para nós. São Jorge estava num certo momento, num lugar onde estava vivendo, podemos dizer assim, a vida dele na tranquilidade, enfrentando os desafios comuns da vida dele, e ficou sabendo que existe um lugar aonde alguma criatura está ameaçando a vida das pessoas comuns. Se ele olhasse a si mesmo, ele poderia dizer, não é meu problema. Mas quando ele olhou de outra maneira como amor, ele se perguntou, o que eu posso fazer em prol dessas pessoas ameaçadas por essa criatura? E ele logo
respondeu com a ação, montou seu cavalo, foi para desafiar este dragão e foi vencedor. Por causa disso, hoje precisamos nos perguntar: será que no mundo de hoje não existe nenhum dragão que queira devorar os inocentes, que quer prejudicar os outros? Eu tenho o direito de pensar: hoje nada me ameaça, então eu posso dizer não é meu problema. Se eu quero ser como São Jorge, eu tenho que me perguntar: o que eu posso fazer em prol dessa ação? Basta abrir os olhos e pedir para que Deus ilumine nosso coração, e a gente vai enxergar muitas coisas aonde a nossa ação é necessária. E eu só vou dar um exemplo: a vida dos inocentes, das crianças que surgiram debaixo do coração das suas mães. Ninguém tem direito de dizer quem pode viver e quem não pode viver. E nenhuma doença ou suposta doença desta criança pode ser desculpa para dizer: melhor matar então do que ter o problema com uma criança doente. É horrível. É uma coisa muito apavorante quando vamos olhar desta maneira, que alguém quer determinar a vida dos outros. Nós sabemos que o único que tem este poder é aquele que nos deu a vida, que é o próprio Deus. Nenhum ser humano tem direito de pensar que é acima de Deus e vai determinar aquilo que não cabe a nenhum ser humano. Nenhum ser humano pode dizer quem tem direito a viver e quem não tem esse direito. E eu, você, cada um de nós, será que podemos apenas assistir esta situação com os braços cruzados, dizendo diretamente: não está me atingindo, não é meu problema? Então pensa naquela criatura pequena, naquela criança que apenas quer viver, quer existir, quer nascer. Pensa se não pode fazer nada para defender esta criança. Porque podemos fazer muita coisa. O início é a oração, para pedir a proteção, para pedir a ação de Deus em prol dessas crianças. É início no sentido, parte mais importante, mas também como cidadãos, como pessoas que podem trocar ideias, como podemos nos comunicar, podemos também levantar iniciativas que claramente vão dizer que exatamente o poder de, repito de novo, determinar quem pode viver ou não cabe a nenhum ser humano. Que bom Deus hoje possa exatamente ajudar a todos nós nesta tarefa de vivermos a nossa fé neste mundo. Que São Jorge seja para nós grande, como é, grande intercessor, pedindo por tudo isso que estamos guardando no nosso coração e hoje com tanta esperança apresentamos a Ele. Mas que também nós possamos hoje sentir a ajuda de São Jorge, que está nos mostrando o caminho de lutar contra os dragões que existem neste mundo e que querem exatamente ameaçar a vida dos outros ou os valores que para os outros são tão importantes. Peçamos exatamente esta graça para todos nós, esperando que São Jorge realmente levante este pedido a Deus na intenção de todos nós.